Meus amigos, então, boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui presentes em mais uma atividade da Casa da Pesquisa Operacional, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas aí ao... Opa, deixa eu tirar aqui, espera aí que está vindo um retorno aqui. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para o professor Wagner, né? Que já participou outras vezes aqui conosco, de outros eventos, né? E faz parte da nossa primeira turma, né? Do MBA em Pesquisa Operacional e Tomada de Decisão, né? E aí, como eu falo, né, a grata satisfação, né, de nós que trabalhamos com educação, né, é que a gente está sempre aprendendo, né? É um processo de construção do conhecimento onde todos aprendem, né? Então, o Wagner aprende comigo, vem aprendendo comigo, e eu também venho aprendendo com ele, né? E aí, como é que surgiu essa nossa masterclass de hoje? No último sábado, eu estava dando a última aula de metodologia científica, né? E aí eu dei assim de uma maneira mais prática, mais mão na massa. Vamos lá, vamos escrever o título, vamos escrever o resumo, vamos escrever, né? Então a gente foi montando ali, né, o artigo que no final eles têm que entregar como TCC. Então todo mundo já saiu mais ou menos com o trabalho já pronto que é para isso que deveria servir metodologia científica, né? Você faz metodologia científica, era para você sair já com o seu TCC pronto, seu artigo pronto. Mas não, né? Fica aquele blá, 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 aquela conversa fiada fora, e no final ninguém sabe nem para que fez a matéria. Mas, enfim. Então, e aí o Wagner, na última aula, o Wagner ficou escondendo o jogo, escondendo o jogo, escondendo o jogo, né? E aí, no nosso último encontro, ele falou, não, peraí, mas eu gosto de usar aqui o Word, tem aqui uma ferramenta legal para a gente fazer as referências e etc. e tal, né? E aí eu falei, pô, Wagner, vamos mostrar isso para o público em geral, né? Esse conhecimento não precisa ficar restrito aqui ao nosso MBA, né? A turma do MBA. Esse conhecimento ele pode, né, ficar disponível para todo mundo, não tem razão de ser ele ficar restrito aqui à nossa turma, né? Então, e aí eu pedi para o Wagner preparar esse material para a gente, ele gentilmente aceitou, né? Prontamente aceitou, né? E aí, assim, o que o Wagner vai apresentar, eu acredito que é uma ferramenta interessante para a gente, principalmente para quem precisa publicar, né? Está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, né? Ou já é mestre, já é doutor e precisa publicar, ou precisa dar aula sobre isso para os seus alunos, né? Então, é um conhecimento que eu acredito que realmente vai agregar para todo mundo e vai facilitar a vida de todo mundo, né? Eu sempre tenho falado aqui, né? Assim, existe uma aura, né? Muita gente acredita que escrever um artigo é uma coisa do outro mundo, né? E não é nada disso, né? Escrever um artigo é você identificar um problema, utilizar um método e propor uma solução, né? Então, é dessa maneira que eu tenho tratado no nosso MBA. Todos praticamente já escreveram seus artigos. O Wagner mesmo, né, Wagner? Fala aí. Você mesmo já colocou quantos artigos lá no nosso MBA? No MBA, logo na primeira turma, como o senhor diz, entramos de voadora, 2. Aí, logo de cara, logo no Já primeiro tem um módulo. agora, já tem agora um aí que é dessa aula de metodologia, que é a questão lá do melhoramento genético, lá que nós buscamos com o João, e tem um anterior ao curso, que é aquele do método Moora, né? Pois é. Então, já está aí, partindo aí para o 4º artigo, né? Isso você começou a fazer o MBA em outubro, novembro de 2021, né? Outubro. Eu quero dizer, temos aí Mais ou menos 10 uns meses, 7, 10 né? meses, 10 meses, né? Na prática, ali, 8, 9 meses.
e você já colocou 4 artigos aí na praça, né? Isso. Eu me lembro que eu fiz o mestrado, eu fiz o curso de mestrado, eu não coloquei... eu fiz 2 graduações, né? Ver como é que a figura assim, de um orientador te balizando é importante, né? Eu fiz 2 cursos de graduação, fiz 5 especializações, fiz o mestrado e não tive nenhum artigo, né? Nenhum. É uma pena, né? Simplesmente porque eu não sabia como fazer, não sabia para onde mandar, não sabia que era importante, não sabia, não tenho vergonha de falar, né? Então, a partir do momento que alguém falou, não, Marcos, espera aí, esse teu trabalho, né? Eu fui pedir o professor Carlos para me orientar no doutorado, cadê tua dissertação de mestrado? Aí ele olhou e falou, espera aí, já publicou o artigo, o material dessa dissertação? Falei, não. Ah, não, por quê? Ah, porque fui lá, defendi, acabei o mestrado. Rapaz, mas não é isso, isso aqui, né? Vamos transformar essa dissertação num artigo internacional, pô, né? É isso aí que vai garantir sua entrada no doutorado. Aí me deu um estalo, né? Falei, rapaz, é isso. Aí fui lá, né? Ajeitei, papapá, né? E aí o artigo foi aprovado, aí eu comecei. Quer dizer, poderia ter começado muito antes, né? O próprio Adilson aí também é nosso orientando lá na Federal Fluminense, né? Já tem artigos na Base Scopus, já tem artigo com JCR, acabou a graduação agora, tem um mês. Fala aí, quantos artigos você tem aí, Adilson, publicado? Fala aí. Apresentado em congresso e em periódico. Adilson está aí na área? Adilson está botando para quebrar, pô. Né? Então, já estou preparando ele para o mestrado também, lá na Universidade Federal Fluminense. Né? Então, pessoal, assim, escrever artigos científicos não tem mistério nenhum. Né? Wagner mesmo já falou aí, ele começou o MBA tem, né, 8 meses, 9 meses, e já tem 4 artigos na praça. Né? Apresentou lá no Simpósio de Engenharia de Produção, né, Wagner? Lá no CIMEP, né? Que é uma experiência bacana também, é importante apresentar artigos em congressos, né? Eu sempre falo com os meus alunos. E lembrando que um deles ficou como os 10 melhores, né? E foi publicado na revista, né? É isso aí. E é o que eu sempre falo, é importante ir apresentar, porque quem não é visto não é lembrado. Né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é no congresso que você vê quem são os pesquisadores da área e os outros pesquisadores também te veem. Não, eu sei que o Wagner atua na área de PO, não, eu sei que a Luana está fazendo doutorado no Cefet. Né? É nesse movimento que você conhece os outros e os outros passam a te conhecer também. E as oportunidades vão aparecendo, seja para dar aula, seja uma bolsa de fomento, seja... Né? O movimento é esse para quem quer entrar aí na carreira acadêmica. Né? E aí o Wagner esteve lá com a gente no CIMEP, apresentando. Né? O CIMEP é o 3º maior evento da engenharia de produção do Brasil. Né? O primeiro é o Enegep, o segundo é o Simpep. Então, o Wagner esteve lá com a gente. Então, é isso. A escrita científica não tem mistério nenhum. Né? Nosso grupo de pesquisa já tem mais de 800 trabalhos publicados, e muitos deles trabalhos internacionais em revistas de alto fator de impacto. Né? Não tem mistério nenhum, só que tem uma liturgia que precisa ser seguida. Né? O core, né? o núcleo duro do artigo é o quê? Eu sempre falo, problema, método e solução. Esse é o core, é o ovo. Né? É a solução que o artigo entrega. Identifiquei esse problema, apliquei esse método, achei essa solução. Né? Só que só isso não basta. Né? Tem uns outros penduricalhos ao longo do artigo que a gente precisa escrever, porque senão o artigo é reprovado. Né? Então, nós temos que escrever o título do artigo estrategicamente pensado, né? O resumo ele tem que ser estrategicamente pensado. Tudo tem um porquê, tudo tem uma estratégia
né? Eu ensinei para eles no MBA, né? A estratégia de cada seção que tem no artigo. A metodologia é um subitem do artigo, tem que ser estrategicamente pensada, né? Como escrever a metodologia, senão o artigo é reprovado. Isso tudo é penduricalho, né? Vai ali ao longo do artigo. Mas são penduricalhos que, se você não fizer, ou se fizer mal feito, o seu artigo será reprovado, né? E um deles é essa questão das referências que o Wagner vai falar para a gente hoje, né? Eu expliquei também aonde buscar as referências, né? As bases, né? Scopus, mostrei como é que se faz no nosso módulo de metodologia lá do MBA, né? Mas não adianta só saber onde está e pegar boas referências. Você tem que saber como, né? Como montar as referências, qual é o estilo, se é ABNT, se é APA, né? Se você tem um congresso, se você tem um periódico, I3E, por exemplo, que o formato é APA, e você manda as referências no formato ABNT, você pode ter uma ideia da NASA, o seu artigo será reprovado, né? Porque as referências você não mandou no formato APA, mandou no formato ABNT, né? Então, é nesse contexto que entra aí essa masterclass do Wagner. Ele vai mostrar alguns bizus, né? Algumas ferramentas integradas no próprio Word, que já facilita muito a nossa vida. Porque se você for montar na mão, vamos montar referência aqui na mão, APA, vira um inferno, assim, de trabalhoso, né? Vamos montar aqui na mão a BNT. Vamos montar aqui na mão. Dá muito trabalho. Dá para fazer, né? Eu já fiz, o Wagner com certeza já fez, os outros professores também já fizeram, mas é um processo muito chato e muito trabalhoso, que a gente não precisa passar por esse processo, porque nós já temos uma ferramenta que automatiza tudo isso, né? Que nos já dá tudo isso pronto, né? Então, fala aí, Wagner. Boa noite aí, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Opa, professor. Boa noite a todos. Eu é que agradeço mais uma vez a abertura, a oportunidade de estar falando aí para os colegas, né? Estudantes, professores, doutores, né? A temática ela é interessante porque, assim, às vezes a gente se questiona, não é possível que não haja nada que não facilite a nossa vida acadêmica, né? E eu confesso que isso mexia muito comigo. Eu falo, não é possível. Existem até alguns lugares que você tem que montar um negócio, mas ele gera em PDF e você fica, meu Deus do céu, e agora? Ou tem que organizar, botar em ordem alfabética. Como é que eu faço para citar um site? Como é que eu faço? Então, realmente ainda eu costumo dizer que é uma região muito nebulosa, muito confusa, mas que existe sim, né, uma luz no fim do túnel que nos auxilia justamente nessa construção. Nós não precisamos sofrer, né? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui para que a gente possa caminhar. Todo mundo tá conseguindo visualizar aí né, a apresentação? Carregou. Coloca aí no modo apresentação, né? Para mim, eu coloquei em modo apresentação, mestre. Já Está foi, aí para já vocês tá. ou não? Já foi? Já. Beleza. Né? Então, né, o tema dessa nossa... Eu não vou nem chamar de uma apresentação, é mais assim um esclarecimento de dúvidas para a gente aqui, né, que vive com essa... a gente está dentro da pesquisa, está falando, mas a gente pode criar um recurso que facilite a nossa vida. Né? Então, a norma da ABNT, né, 6.023 de 2018, ela pode ser incluída dentro do Microsoft Word, que é uma ferramenta que eu acho que para todos aqui é uma ferramenta acessível. Todo mundo é o editor de texto mais utilizado aí no mundo, se não houver outro, né? E lá na parte do Microsoft, nós temos onde verificar as questões de referência, só que lá não vem as nossas normas. Como o professor Marcos falou, tem APA, Chicago, tem um monte, mas a BNT não tem. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Caramba, o cara colocou de Chicago, por que não tem da ABNT
Pô, um órgão que o mundo conhece e não tem lá, pô, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí, né, eu faço uma pequena apresentação do meu currículo, só para que vocês me conheçam, né? Eu sou mestre em Economia e Gestão Empresarial. O professor Marcos me ajudou aí a conquistar o meu primeiro, a alcançar o meu primeiro passo, né? Eu estou como aluno, né? Ainda não começou, mas eu estou matriculado lá na COP, né? Na Passei para o cópia. processo seletivo da COP, em engenharia de produção, né? Faço também, eu sou aluno da primeira turma lá do MBA, da pesquisa operacional, também tenho algumas especializações, e professor Marcos, faço suas minhas palavras. Até o momento, ninguém me disse como tinha que fazer um artigo, como escrever, papapá, né? Não Até, disse até o e nem vai MBA, ó, dizer. e nem vai dizer É, exatamente, né? Por exemplo, olha a potencialidade do artigo que ficou em 10º, entre os 10 melhores, que estava engavetado há mais de 10 anos. pois é. Uma Porra, bobagem, né? caramba, né? Então, assim, então, é um meu mini currículo aí para quem quiser também, gente, fica à vontade. Eu sou professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. Quem quiser, pô, trocar uma ideia, depois eu deixo meu e-mail aí para vocês fazerem um contato, se precisarem. O material não tem vaidade, eu compartilho, porque, como o professor Marcos disse, isso aqui tem que ser mesmo divulgado, disseminado, para que as pessoas parem de sofrer, né? Eu acho que a gente precisa parar de sofrer e ficar naquela maluquice. Imagina, né? Você tem 30, 40 referências. Porra, tu tem que lembrar de todas elas e fica, porra, coisa de maluco, né? Só quem já escreveu uma dissertação, uma monografia, sabe o que é isso, né? Bem, e aí, nesse trabalho, a gente vai falar da introdução, da instalação de um programinha Michuruca, pessoal, Michuruca. A gente vai passar pelo cadastro das referências, a estrutura do documento. Aqui eu coloquei um formatar estilo, porque realmente precisa dar um ajeito, né? Depois que ele gera. E aí eu fecho esse nosso bate-papo, né? Não vou falar de apresentação. Fiquem à vontade para perguntar, tudo bem? Bem, então, vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, da ABNT também. Eu acho que não cabe aqui a gente gastar muito tempo falando de uma coisa que todos nós já conhecemos. Então, a ABNT, né, para definir a referência da ABNT, a ABNT diz que a referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento ou website, internet, que permite sua identificação, né? Então, a norma da ABNT, que determina como nós temos que, né, a maneira correta de referenciarmos, é a NBR 6023, né, que ela é uma das regras determinadas para trabalhos acadêmicos dentro das normas. Ela orienta de maneira correta como deve citar tudo que o pesquisador se baseou para a construção do seu trabalho, que é extremamente importante, né? Recentemente, eu também sou professor de uma instituição onde eu fico lá como tutor EAD de pós-graduação. Pessoal, o pessoal posta trabalho, um trabalho acadêmico, não coloca a citação, não coloca a referência. Desculpa, eu não posso deixar passar batido. Eu coloco lá 0, explico o porquê do 0, deixo aberto para que o cara possa fazer isso. Pensa, mais uma vez, vive nas trevas. Como é que um cara está fazendo um curso de pós-graduação que a gente, vamos pensar, porra, esse cara passou pela graduação, ele não pode dar um bypass. Porra, ele não fez uma monografia, ele não fez nada. Porra, ninguém falou para ele que ele tem que fazer um trabalho, ele tem que fazer uma citação, Mas uma faz a referência. monografia só para cumprir tabela, entrega qualquer bobagem, a maioria que eu vejo Que só é, para que, é, cumprir tabela. que é um outro debate nosso, né, professor, que É. nós falamos no sábado, como o negócio está E é um tá tiro no feio. pé, Tá feio. mas é o que eu te falo, entregar qualquer coisa é um tiro no pé. Eu olho,
eu olho para esse aluno que entrega qualquer coisa, como monografia, eu olho com um olhar amoroso, eu não olho com raiva, né? Uhum. Porque ele Não, está sendo não, a maior exatamente. vítima dele mesmo, né? Eu sempre dou o exemplo do Miguel, que trabalha comigo na Marinha, né? Uhum. No dia, o nosso amigo, que infelizmente, né, fez a passagem dele, Rubens Wal, que foi até professor da Luana também, um dia ele me chamou para uma banca na Unigran Rio, para a banca do Miguel. E havia o Miguel e mais outros 9 caras. Ele falou, Marcos, já que você vai vir para o Miguel, me ajuda com essas bancas, fica aí o dia inteiro. Eu falei, tá bom, tudo bem, já vou estar aí mesmo, em Caxias. Aí fui. Assisti 9 bancas e a última foi a do Miguel, 9 horas da noite, né? Os outros 9 que apresentaram, eu não lembro nem o nome de quem apresentou, né? Mas quando eu assisti o do Miguel, eu virei para o Alco e falei assim, como é que é o nome desse aluno? Aí é o Miguel. Falei, é um bom trabalho, né? Dos 10 trabalhos, foi o único que vale a pena. Eu quero esse garoto perto de mim, né? Chamei o Miguel. Miguel, vamos mandar um artigo para o Enegep? Vamos embora. No dia seguinte, o artigo estava pronto no meu e-mail. Eu falei, opa, esse aí sabe onde quer chegar. Bem, resumo Uhum. da ópera, né? Ele se formou lá na Unigran Rio, eu puxei, fez mestrado comigo no IME, em computação, terminou o mestrado, agora está no meio do doutorado, né? É professor da USP, contratei ele na Marinha, tudo começou com um TCC, com a apresentação de uma monografia, né? Então, o que eu falo para os meus alunos, o seu maior cartão de visita é você mesmo. Não adianta, né, ficar se lamentando, que a vida é difícil, ninguém me dá oportunidade. Se ninguém nunca te deu oportunidade, tem alguma coisa errada, né? Então, você faz sempre ótimo, sempre excelente, todas as vezes. 20 vezes. Vai chegar uma hora que alguém vai ver o seu talento, né? Eu tenho certeza absoluta que o Miguel entregou 30 trabalhos maravilhosos. Ninguém leu, ninguém, né? Mas chegou uma hora que caiu na minha mão. Quando caiu na minha Uhum. mão, a estrela dele brilhou, mudou a vida dele, né? Então, quer dizer, por isso que eu falo, né? O TCC é uma oportunidade enorme, né? Que o aluno tem de mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor, depois publicar um artigo, né? Em que, infelizmente, ele perde essa oportunidade, até por falta de orientação, né? Mas por onde eu passei, assim, na prática, né, aí que o Wagner está falando, os alunos entregam qualquer bobagem, só para cumprir tabela, a maioria, né? Mais da metade entrega, vou usar aqui ferramenta da qualidade, vou usar não sei o Eles quê, vou querem se fazer um ver círculo. livres, né, Eles daquilo, querem né? se livrar e entrega qualquer coisa, e aí acaba dando um tiro no pé, né? Mas vai lá, Wagner. E é isso, gente. E aí, né, aqui a recomendação da ABNT, né, quando a gente começa a construir as referências, né, é que o alinhamento do texto fica à esquerda, a fonte Times New ou Arial, que é o padrão, né, tamanho 12, o espaçamento é simples, eu vejo às vezes o pessoal continua com um e-mail, né? E a ordenação é alfabética, não numerada. Isso também é muito importante. Eu, particularmente, professor Marcos, eu faço o meu alinhamento justificado, que eu gosto. Eu O também. texto todo vem bonitinho. Lá no final eu vou botar à esquerda. Não, eu, pelo Tem menos, isso. gosto. É uma orientação da ABNT, mas eu, Wagner, particularmente, se ele veio justificado de cima e embaixo, porque lá na referência, aí eu não gosto. Eu gosto, tá? Fica feio mesmo, alinhado à esquerda. Fica, um gosto que eu, assim... Bem, e aí, pessoal, nós temos aqui, eu trouxe uma instrução para a instalação, né, desse aplicativo. E aí, bem simples, bem didático, coloquei também as figuras aqui, como vocês têm que fazer, tá? Existe esse site aqui, que é o Guia da Monografia, que ele tem
justamente um arquivo. É um arquivinho pronto, tá? Ele vai pedir, você baixa na sua máquina, tranquilo, tá? E aí, você vai lá na área de executar do seu Windows, né? Ou a tecla Windows R, vai abrir essa caixinha que está aqui em cima. Você vai digitar o que está aqui, ó. Porcento, apadata, porcento. Aí ele vai te jogar lá para a pasta da Microsoft. Aí aqui tem alguma das versões que, como vai atualizando, os caminhos vão mudando, tá? Então, por exemplo, o meu, aqui, ele vai para Bibliography, Style. Dentro da pasta Style, tem todas aquelas. APA, Chicago, papapá. É só Ctrl+C, Ctrl+V. Jogou lá. Você vai fechar o seu Word, abrir de novo. Quando for lá na pastinha das referências, vai estar lá aparecendo para você o aplicativo para você começar a fazer o seu cadastro. Tá? Então, está aqui um roteirinho, um passo a passo, uma receita de bolo, tanto para o Windows quanto para o Mac aqui também. Eu aproveitei e coloquei para o Mac também para quem tem Mac aí fazer a sua instalação. Então, a cara dele vai ficar assim, ó. Você seguindo esse passo a passo que eu acabei de falar, pronto. Ele vai aparecer logo de cara. É o primeiro, ó. ABNT NBR 6023 de 2018. Aí está aquilo que o professor Marcos falou. Tá a APA, Chicago, GB 7714, Ghost, Harvard, os que ele coloca como disponível. O nosso não estava aqui. Não entra em qualquer versão, não tem. Aí o que você tem que fazer? Esse processo para cadastrar o nosso. Pronto. Agora, né, acendemos a lamparina. O caminho não está mais escuro. Né? Acho que a Luana quer fazer uma pergunta, Wagner. Luana. Opa, vamos lá, Luana. Pode fazer. Não, é porque na hora que você apresentou o anterior, a letra ficou muito pequena, eu não consegui pegar. Aqui, nesse quadrinho do passo a passo das figuras, à direita? No executar. Isso. É um percentual, app, data, percentual. Mas lembre-se que você tem que baixar esse arquivinho nesse site, tá? Ele vai pedir para você se cadastrar. Não faz cadastro. Pega, baixa, Windows R, abre a caixinha, escreve percentual app data. Aí você tem que ver qual é a versão do seu Windows. E aí eu estou dizendo o caminho que você tem que fazer para colocar isso lá. Perfeito? Tá. Obrigada. O professor Wagner pegou na mãozinha, né? Vamos lá, pegou na mãozinha e está levando no... Isso aí ninguém explica. Ninguém explica para a gente. Para não dar erro. Não, para não dar erro, professor. Aqui a ideia é justamente para não dar erro. Perceba que do 13 para frente, ó, do 13 para frente, você tem que digitar percentual app data. 2010, 2007 já não é. Você tem que digitar percentual programs files. Verdade. Tá vendo? A minha versão, eu botei a figura da minha versão, senão não dá para colocar no slide. Mas as anteriores, você tem que digitar programs, files, seguindo aquilo ali e colocar lá, tá? Tá ok. Obrigada. Isso aí. Muito legal. Aí ele tem que ficar... A mágica vocês vão ver daqui a pouco, a mágica. Exatamente. Aí, ó, Luana, tem que aparecer ali, ó. Você vai lá no menu referência, vai lá, estilo, ele tem que estar lá bonito. Joga, fecha o Word, abriu, ele tem que aparecer lá para você. Tem que aparecer esse carinha aí, ó. Aí, vamos para o processo de cadastro, né? Eu trouxe aqui, né, um livro que eu uso muito, principalmente nas minhas aulas. E o engraçado, professor Marcos, que é o seguinte, né? Ou vou até fazer a pergunta para a Luana. Luana, você sabia que dentro das literaturas já tem
assim, uma estrutura pronta para você só copiar aquilo e jogar para dentro desse novo arquivo. Você sabia disso? Não sabia, Eu botei, olha aí, ó, eu botei aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo está o bizu. Olha aqui, ó. O nome do autor, né, que a gente coloca o sobrenome e o nome, né? Ó, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu até pegar a caneta aqui, ó. Aqui, ó. Como você tem que escrever. Se tiver mais algum autor, ele está colocando aqui logo depois o nome dos autores, tudo bonitinho, organizado, a edição, a editora, a cidade, a editora e o ano da publicação. Pô, tudo que eu preciso para jogar nesse programinha. Tudo. Então, a partir do momento que eu tenho essa informação, pô, ficou fácil. Pô, maravilha, facilitou minha vida, porque é assim que o Emerson C. Collins tem que ser referenciado num TCC, numa dissertação, numa tese de mestrado, num artigo. É dessa forma que o livro dele tem que ser referenciado. E aí, como é que faz isso? Você colocou lá, selecionou esse cara, você vai vir aqui, ó. Habilitou o ABNT, vai vir aqui, ó, gerenciar fontes bibliográficas. O que aparece? Essa caixa de diálogo aqui. Claro que isso aqui, ó, toda essa região aqui para você vai estar vazia. Porque você não tem nada. É que a tua já está cheiona aí, né? A tua caixinha já está recheada. Exatamente, já está aqui. O pastel está bonito. É. E aí, ó, vem aqui, ó, nova. Quando você clicou em nova, essa primeira caixinha aqui de opções, ó. Tipo de fonte bibliográfica. Bem, eu vou começar primeiro com o livro, né? Deixa já como livro. E aí você só começa a preencher. Ó, autor. Emerson C. Isso aqui confundiu minha cabeça. Vem para cá, ó. Lê o cara aqui, ó. Ele e os demais. Digitou o autor. Título. Porra, tá aqui, ó. Pesquisa operacional. 2 pontos. 170 aplicações em estratégias, finanças, logística, produção, marketing e vendas. Pô. Ano. Porra, tá aqui. Cidade. Porra, tá aqui. Editora. Porra, tá aqui. Na própria capa ali, na contracapa ali do livro, já tá tudo. Tá aí. Edição. Porra, tá aqui. Tem mais alguma coisa? Não. Ó, preenchi com todas as informações, bonitinho, dou um ok. Pronto. Eu começo a criar um banco, é como se fosse um banco de dados de referências. Não, e isso é muito legal, por exemplo, nós que pesquisamos na área da PO, né? Assim, as referências, elas acabam sendo meio repetitivas, né? Uhum. Então, isso te economiza um tempo absurdo do que toda vez você ter que digitar as referências, né? Então, aí você já coloca lá o livro aí de PO do Emerson Collins, já coloca o manual de análise de dados do professor Fávero, já coloca... Se o senhor olhar, ó, olha ele aqui, ó, olha ele aqui, pois ó. É, aí. Ó. Já coloca a introdução à pesquisa operacional do Fávero, já coloca os princípios e métodos para a tomada de decisão do professor Carlos, já... Então, quer dizer, é esse aqui, mestre? Ó. É esse aqui que está com o nosso amigo aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Já coloca o livro lá aqui, de 1980 do Thomas Saat, né? Você já vai... Chega uma hora, né, que esse teu banco aí ele já vai estar tão, né,
que vai ser uma ou outra referência que você vai ter que colocar aí, porque a maioria, as mais importantes, você já tem. Vai te economizar um tempo absurdo. É o E o caminho, legal de... o caminho, caminho das pedras, né, que falam. Exatamente. Esse E o bizu aí que o legal é que Wagner você não deu, precisa... esse E, bizu e vale outra mais que coisa, dinheiro. professor, você vai escolher quem você vai colocar no seu artigo. Como vai fazer isso? Por exemplo, ele está selecionado. Aqui, ó. Você só vai jogar para lá, ó. Copiar, ele vai vir para cá. Só o que você final. quer para o final. Aí, por exemplo, revista. Aqui foi lá o que, né, o CIMEP que aconteceu agora em maio lá com lá na instituição, na Veiga, né? Aí, ó, você vem aqui, ó, artigo em periódico. Você foi lá, coloquei o nome dos autores, ó. Perceba que está aqui, ó. Ah, e Wagner, mas eu preciso cadastrar primeiro o sobrenome, depois o nome. De forma nenhuma. Você pode cadastrar o nome do autor completinho, bonitinho, que o próprio documento, lá no final, quando você fez OK, ele já faz essa ordem que a BNT pede. Precisou editar? Não tem problema, tá aqui, ó. Você vai lá, edita, agrega alguma coisa, tira alguma coisa, e ele permite, ó. Olha como é que ficou, ó. Ah, Wagner, mas porra, e aí, como é que isso ficou visivelmente? Como é que isso vai sair nas referências? Tá aqui embaixo, ó. Olha como é que ele sai. Como é que você vai ver isso lá nas tuas referências? Tá aqui, ó. Vários autores. Olha aqui, professor Marcos, como é que o arquivinho já faz, ó. Bonitinho já. Ó, porque foi eu, professor Igor, esse daqui foi, eu acho que o da sexta base, o da sexta básica. O senhor, o professor José Bezerra, aí ele está botando ali, ele botou o meu nome, Herol, e outros. Tá aqui, ó. Um estudo de caso sobre a montagem de cesta básica, né? A revista, aí aqui já tem aquele macete que o senhor falou, ó. O nome do artigo, ele não é negrito. Quem é negrito é a revista. É o periódico. Tá vendo? Onde foi, qual é o volume, o número, de quando a quando, o ano, a página que foi publicado o artigo. E como é uma revista eletrônica, aí, galerinha, tem um negócio que é muito fantástico que eu achei aqui. No anterior, perceba que eu só usei essa primeira parte. Mas como a revista ela precisa de um pouquinho mais de detalhe, você vem aqui, ó. Habilita essa caixinha aqui, ó, mostrar todos os campos da bibliografia. Bom, pronto. Ele te diz o que é, com asterisco em vermelho, o que é obrigatório ter, e abaixo você só vem colocando, ó, volume. Botei aqui, ó, ele vai sair aqui, ó, volume. Ano de acesso, mês do acesso, dia do acesso, o link da revista, você coloca tudo. Ele vai fazer tudo isso para você. Você está vendo aqui o que vai sair lá quando você pedir, olha, gera as referências. Eu vou fazer um aqui com vocês, que vocês vão falar, não, meu Deus do céu, era isso? Qual é o único trabalho, pessoal? Aí a gente tem que ser franco também, né, professor Marcos? Qual é o trabalho? Cadastrar. Esse é o seu trabalho. Qual é o trabalho? Cadastrar. Mas o que o professor Marcos falou, depois que você colocou... Mas se você cadastrar uma referência por dia, no final do ano você tem quase 400 referências, né? Exatamente. Então, é só todo dia fazer um pouquinho, né? Exatamente. E você vai fazer uma vez, vai ficar com aquele banco de dados imenso de referências de PO, aí é só pegar ali né? Cirurgicamente aquela que você quer. Hoje a gente já comeu. Ó, essa foi aqui a minha dissertação de mestrado.
Então, quando você, né, faz a apresentação, ela é aprovada, aqui, ó. Caramba, me fugiu o nome, professor. Como é que é o nome dessa parte que vai O quê? O que você quer saber? Essa parte que vai no documento, ele foi aprovado, até para depois ir para a biblioteca, eu esqueci A o ficha nome. catalográfica? Isso. Aí gera a tua ficha catalográfica. Pronto, tá ali. De novo. Beleza. Aí eu, Wagner, quando é monografia, dissertação, tese, eu já gosto de selecionar o quê? Relatório. Pode falar, Léo. Ô, Wagner, eu estou vendo aí que tem, o que eu perdi aqui, eu entrei na aula, tive que sair, eu estou vendo aí que tem fontes bibliográficas disponíveis é possível importar, extrair de um arquivo essas listas, ou o trabalho aí vai ser braçal mesmo e ir cadastrando Olha, as fontes? eu confesso que eu não sei e eu acho que não seria uma boa, não. Tá? Eu acho que Entendi. você cadastrar, você começa até a ter a prática, Sim. você saber de onde está tirando, porque o cara pode colocar qualquer coisa numa lista, pô, e esculhambar teu trabalho. Aí ele O vai professor importar um Marcos monte de falou. lixo, vai importar um monte de lixo, tudo Pô, desconfigurado. o teu trabalho está sensacional. Aí o cara olha para a referência, pô, como eu já vi. E você vai gerando a sua bagagem, né? Você vai tendo sua caixa de ferramenta mesmo, né? Porque se o meu assunto é PO, máquinas elétricas, eu trabalho com essas bibliografias ali constantemente. Então, não, bacana. Obrigado. Ó, só para te dar um exemplo. O tema de um TCC numa outra instituição, não foi numa case, numa outra instituição, exemplo, falava de logística, eu sei que o tema era logística. Cara, quando nós fomos olhar as referências, as referências era tudo de assunto de cunho social. A violência da mulher com não sei o quê. Caramba, hein? No, Nada a ver, né? Nada a ver. O TCC do cara, porra, bacana, propriedade. Mas o que ele fez nas referências, meu amigo? Cara, o que é isso aqui? Né? Então, assim, vai te dar um trabalhinho? Vai. Mas a confiabilidade da informação que colocou foi você, não veio de ninguém, não. Sim, porque até, por exemplo, você tem às vezes diferença de versão de livro também, às vezes você está usando uma versão, né? Então, assim, tem tudo isso aí. Então, perfeito, obrigado, mestre. Nada. E eu gosto, eu acho que é o pensamento do professor Marcos, de uns outros colegas que a gente, assim, gosta de fazer. Eu prefiro, cara, porque eu sei que quem tá, se der ruim, fui eu que fiz. Qual é o meu argumento se alguém... Professor Marcos, pegou meu artigo. Pô, Wagner, pô, legal. De onde tu tirou isso? Aí, eu não tenho resposta. Eu vou falar o que para ele? Porra, não sei. Como não sabe? Não foi tu que fez o trabalho, cara? Não foi você que fez o trabalho? Pronto, credibilidade já era. Porra, esse cara é um gaiato, esse cara aí é um enganador. Já chama atenção, né? Não, porque assim, o professor Marcos falou, porra, eu quero o Miguel comigo. Né? Eu acho que, principalmente eu sou professor, né? Já estou aí na área da docência há mais de 10 anos, mais ou menos. Cara, o aluno ele pode ter a dificuldade que for, mas se o trabalho dele for honesto, porra, ele me ganhou, cara. Ele pode ter dificuldade da escrita, mas se é aquele cara que te perturba, que tu sabe que o trabalho foi honesto, porra, ele me ganhou, não tem outra coisa. E a gente pega, de vez em quando o cara chega aqui, aí, professor, o trabalho está pronto. Ué, tá pronto? Porra, legal. Quem te orientou? Não, mas o senhor não é meu orientador. Eu? Sou teu orientador, não, cara. O trabalho está pronto, eu não falei nada. Já aconteceu com o senhor, professor Marcos? O cara chega aqui, aí, professor, o trabalho está pronto. Tá, porra, legal. Quem te orientou? Não, o senhor é meu orientador. Eu? De vez em quando acontece. Não coloquei nenhuma vírgula no trabalho, cara. Não. Mas, assim, é dica, tá? Não, bacana. Obrigado. Nada. Então,
Por exemplo, aqui a minha dissertação de mestrado, né, eu falei sobre o impacto das crises econômicas na produção de veículos automotores comerciais leves no Brasil, né? E aí, eu gosto de colocar como relatório, vai o nome, coloco o título, o ano da publicação, a dissertação, como é que é, e ó, vem aparecendo tudo, cara. Aparece tudo aqui, como vai sair. Aí, na pior das hipóteses, porra, estou desconfiado. O que a norma diz com relação... O que tem que ter como referência de tese? Você vai lá, vai olhar, porra, tá batendo, cara. É isso. Você tem que respeitar o que a norma diz. E tem um programa que te ajuda. Você está vendo o que a norma aceita. Ih, errei, caramba. Você vem aqui e altera, vem aqui, ó. Editar, edita, coloca. Um abraço. Tá? Site. Como citar um site? Né? Tá lá, o programinha te dá tudo, ó. Site. Diz quem é o autor do site, nome do site, ano, o acesso, sempre importante dizer o acesso, quando você acessou o site, e lá o endereço. Não tem como dar errado, moçada. Aí, ó. Só sucesso. Aí, ABNT. Faz um ajustezinho aqui, olha, porra, peraí. Caramba, eu não vi ali, porra, YouTube, pá. Você faz tudo dentro do programinha, já está pronto. Não tem como dar errado. Aí, ó, vamos para a estrutura. Agora, né, cadastrei. Gastei minha energia lá. Você vai pegar tudo que você, ou apenas o que é necessário para o seu trabalho, que está cadastrado. Você vai copiar para a lista. Depois você vai vir aqui, ó. Você estava aqui, cadastrando. Agora você vem para cá, ó. Aí você escolhe se é bibliografia, obras citadas ou referências. Selecionou, um abraço. Está aqui, ó. Olha o que gera. Em ordem alfabética. O que você tem que fazer aqui é um processo de formatação, porque ele tem essa configuração, mas como assim, a gente também não precisa alongar, mas já sabe o que tem que fazer. Eu gosto, justificado, espaçamento simples, aí aquela referência não pode ficar em azul, tem que respeitar lá o que a gente fala para o capítulo, né? Times New, tá? E pronto. O teu trabalho, aí, ó. Acabou. Olha, tá aí, ó. Aquela sofrência, meu Deus do céu, caramba, não sei o quê. Né? Cara, que achado, né, professor? Tantos anos sofrendo. Toda vez que achado, digitar... né? Toda vez vai começar, meu Deus, por onde eu começo? Já esqueço até o que eu aprendi no passado. Começo do zero. Você digitar isso. cada referência do zero, toda vez, olha, é muito é um processo muito doloroso. Gente, é encantador isso, gente. Olha. Você vê, o Wagner... Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Nada. Não, Ana, eu sofria também. Eu sofria. Eu falo, meu Deus do céu, isso aqui não é possível. Não, interessante, né? Livro, site, não, né? Não tem, é aquilo. Você não vai achar, não vai achar isso aqui em literatura nenhuma. Eu já procurei, não acha. Agora eu te pergunto, por exemplo, eu acho que eu fiz metodologia científica mais de 5 vezes, né? Porque cada especialização que você faz tem metodologia científica. Tem. Cada graduação que você faz metodologia científica. Faz o mestrado, faz metodologia científica. Faz o doutorado, faz metodologia científica.
E alguma dessas vezes alguém deu essa aula explicando essa ferramenta? Não. Nenhuma Não, delas. Pelo só menos indica para a mim. BNT para a gente ler Te dá a BNT, e vira. E vira. Aí perde a finalidade, cara. Aí realmente. É só lá no MBA, lá em É. pesquisa operacional, né? A gente vê essas coisas, É, essas dicas é, poderosas aí. Pois é. Não, e você vê a sinergia do grupo, né? Cada um traz um pouco do que sabe e todo mundo ganha, né? É isso que eu acho fantástico. Eu falei, professor, tem um colega fazendo mestrado aqui no UFG, eu falei com ele daquela dica do Aparecido, né? Da questão lá de palavra-chave, o rapaz ficou impressionado, gostou da dica, né? Pois é, Então, assim, a gente aprende coisa que não se vê em livros, né? Isso aí eu já tenho essa noção. Você O vê, há livro não 20 é anos. tudo, né? Não, há Verdade. 20 anos que eu estudo o assunto, fiz mestrado, doutorado em PO, pós-doutorado, já publiquei mais de 800 trabalhos e não sabia, né? a Aprendi lá dica com o do João, professor, né? a dica do João, É, né? exatamente, a dica do João lá foi Da fenomenal. Embrapa. Então, você vê que, né? Mas é o que o professor Bezerra sempre fala, né? A gente precisa, acima de tudo, ter humildade, né? Então, se você se achar o bambambam, não, O sou o copo cheio, né? O bambambam, copo cheio não chega em lugar nenhum. o copo cheio já era, meu amigo. Perde a oportunidade de aprender um monte de coisa nova, de fazer novos amigos, né? É. Copo cheio Uma está outra, lascado. uma outra coisa bacana que eu acho que caberia também para um outro momento, galerinha, é isso aqui, ó. Isso aqui também para dissertação, doutorado, TCC, artigo, é outro campo fantástico. Deixa o teu trabalho no brilho. O que você só tem que fazer, preenche. Isso aqui é outro espaço fantástico. Bem, aí, professor, antes dos agradecimentos, posso fazer uma apresentação ao vivo aqui no Word, como é que Claro, fica? claro. Vamos lá. Vamos lá? Mão na massa, é como eu sempre gosto, né? Deixa eu fechar Atividade aqui e prática. começar. Eu vou pegar aqui um... Deixa eu pegar um... Mão na massa. Deixa eu pegar um Word zerado mesmo, que eu acho que vai ficar melhor. Né? Então, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu não sei se eu sair daqui, se eu consigo ver vocês, mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo escrever. Aqui, vamos lá. Segundo fulano de tal, papapá, terminei minha citação. Né? Aí você vai eu vou lá. vir aqui, ó. Referências. E aí já começa a brincar, né? Vamos lá. De quem vou é? aqui. Quem que citou? Quem que citou? Vamos ver. Vou botar aqui, ó. Vou copiar essa galera para lá. Ó. Cadê? Collins, professor Fávero. Aqui outro de pesquisa operacional. Você já sabe pegar as citações. Já sabe as citações que você vai fazer no teu texto. Cadê? Deixa eu pegar aqui o site. Aquele do professor Moretti. Cadê? Professor Lashmark. Tá bom. Tá bom, né? Pronto. Isso aqui é o que vai para lá. Aí vamos supor que foi o professor. Isso aqui é a frase do professor Lashmark. Aí você vê aqui, ó. Pimba. Cadê? Tá lá no final? Lashmark. Aqui. E lá no final, nas referências? Aqui a gente... Oh, calma, professor. Aqui a gente só está colocando as citações. Tá, beleza. Aí, professor Marco é chato. Porra, qual a página? Você vem aqui, ó. 25.
Isso é um achado, gente. É um achado. Pô, não pode ser tão simples. Nossa, Não como pode é que a ser tão gente não fácil. sabe disso, gente? Não pode não ser tão pode. fácil. Não pode. Aí, por exemplo, né, aquela questão da... aí é formatação, tá? Aquela questão da citação, papapá, Você entende isso? né? Aquela, mais de 3 linhas, tem que ser aquela... Né? Com recuo. 4 à esquerda, papapá, né? Mas aí você vem aqui no final... quem falou isso? Cadê? Foi o professor Fávero, papapá. Vamos lá. Onde está essa brincadeira? Na página 257. Terminou todo esse negócio, né? Agora... Aqui, ó. Peraí, para de palhaçada, pô. Peraí, pô. Aí, ó. Você apertou um botão, já apareceu tudo formatado no final, pô. Tudo. Exatamente. Aí virou palhaçada. Fantástico, hein? Fantástico. Aí virou palhaçada, pô. Aí... Em ordem. Alfabético. Não, tem que estar em ordem. Aí, rapaz, tu tinha que digitar aquilo tudo aí, tu... Meu Deus, se eu mudar alguma coisa aqui, esse negócio escolhe... Você faz com medo, né? Aí, outro exemplo, professor. Se não é montagem, é sensacional. Caramba, eu esqueci uma citação, esqueci. Aí você vai lá, ó. Vou pegar aqui o Lawrence Gitman. Colocou lá. Vai vir aqui em cima. Atualizar. Cadê? Peraí. Ô, Wagner, essas aí foram todas aquelas que você selecionou lá. Né? Exatamente. Beleza. É sensacional. Viu? Olha lá, apareceu aqui, lá o Gitman, olha lá. Gitman. E já na ordem, no lugar dele certinho. No lugar dele. Aí, claro, né? Vai selecionar esses caras, aí você vai fazer aquele processo da formatação. Parágrafo, aí você tira um e-mail, não é a primeira linha. É só passar um batom na vaca. É só passar um batom na vaca. É isso aí. Qual é o trabalho? Cadastrar. Depois que cadastrou, é um abraço. É um abraço. Aí, ó. Fantástico. Muito legal mesmo. E não é referência. O professor diz que é bibliografia. Pronto. Mudou lá. Acabou. Né? Mudei aqui, não é mais. Pronto, vamos embora. Segue o fluxo. Tudo o teu caminho das pedras. Né? Pronto, vamos lá. Obras citadas. Não mudou absolutamente nada. Nada. Muito legal. E aí, né, aquela questão... Aí, claro, né? Citação, mais de 3 linhas, recuo 4, papapá, espaçamento simples, tamanho 10. Gente, assim, você pode até fazer isso, já deixar pronto aqui, ó. Isso aqui você deixa pronto aqui, ó. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso aqui, ó. Aí você vem, faz aquela... Aí times, muda para 10... Espaçamento simples, justificado, parágrafo, né? Eu gosto de deixar geralmente com 6, mas aí, ó, 4, 0, não é primeira linha, nenhum, né? Também não é itálico, vamos ver a fonte, automático, tá aí, ó. O próximo, se tiver uma próxima citação, você só vai clicar nesse cara, ele vai fazer de novo para você. Só que é metodologia, né, mestre?
Por que não ensinam esse tipo de metodologia para a gente, para que a gente ganhe tempo, economize aquele... Porque, não, porque o que é ciência? O que É é... verdade, realidade. Meu Deus do céu! O que é a pesquisa descritiva? O que é pesquisa exploratória? Não, isso aqui é estudo de caso, não é pesquisa exploratória. Eu falo, pô, mas peraí, né? O que esse cara está falando, meu Deus? Né? Não, e é o tipo de conhecimento, não é que não seja importante, né? Explicar o que é uma pesquisa descritiva. Sim, é importante, mas basta saber ler, né? Você pega o livro de metodologia, vários que tem por aí, né? Silvia Vergara, Lacatos, né? Gil. Você vai lá, pega o livro, lê. Ah, tá bom, entendi o que é uma pesquisa exploratória. Né? Lê, tá bom, entendi o que é uma pesquisa descritiva, o que é um estudo de caso. Né? Quer dizer, tá, é só saber ler, eu não preciso ter aula para um professor me explicar o que é isso. Né? Agora, isso aí sim, né? Esse bizu aí que você deu pode facilitar muito a vida de quem está escrevendo um artigo, de quem está escrevendo uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, isso aí que vai fazer a diferença na vida do orientando. Né? E, Leonardo, dica, tá? Você fez uma pergunta, foi até bom, e agora eu lembro, e eu acho que serve para o pessoal. Por exemplo, tu tá numa máquina, tá na tua máquina, cadastrou aí, sei lá, 600 livros. Pô, mas agora eu comprei uma máquina nova. Porra, aprendi também agora na aula de sábado, tá, professor Marcos? O que você vai fazer? Salva um arquivo desse em branco, não precisa preencher nada. Copia, cola e joga lá na outra máquina. Antes de fazer a limpeza nela, joga lá. E confere se veio tudo isso aqui e vai no gerenciar fonte, para ver se está tudo lá. Eu, infelizmente, tive que cadastrar tudo de novo. É experiência, né? Aquilo. É a experiência. Vê, joga lá para não... Trocou de máquina, vai trocar de máquina, faz isso aqui e joga lá para outra. No arquivo do Word, antes de limpar tudo, vai lá, vê se está tudo bonitinho cadastrado, aí sim. Quer dizer, mas antes você vai ter que fazer aquele processo lá do jogar esse arquivinho, porque ele não vai vir, né? Concorda comigo? O novo? Não vem. Tu tem que jogar isso aqui, salva um arquivo limpo desse lá e confere se isso aqui está lá. Se não, perdeu. Não tem jeito. Professor, esse aí é Office 365? Esse aqui, o meu, eu acho que sim, eu não sei, é assim. É o que fica na nuvem, né? O que fica na nuvem. O meu é máquina mesmo, mas o na da máquina. nuvem, o meu é máquina, perfeito. Na nuvem deve atualizar automaticamente, né? Não tem problema. Eu acredito que sim, né? Senão não faria nenhum sentido, né? Eu não sei se vai ter acesso como você teve aí nesses registros aí, na nuvem eu já tenho dúvida, viu? Eu não sei mas se deve na nuvem... salvar, eu acho que deve salvar. Eu vou fazer o teste aqui. Boa. Depois conta pra gente como é que foi. Então é isso, professor Marcos. Muito obrigado bom, aí pela oportunidade, mais uma vez pela oportunidade. Espero aí ter ajudado sensacional, os colegas aí nessa. É uma ferramenta que eu não consigo ver outras pessoas falando sobre isso. Né? Os alunos não sabem, não conhecem. Né? A Luana se formou há pouco tempo. Você conhecia, Luana? Não. Foi um presente, prato cheio, que eu não sabia. As pessoas não conhecem, né? Se ninguém fala, tudo na mão, um por um. Né? Eu acho que é um título que nem chama muito aluno, mas se o pessoal soubesse da importância aí, acho que assim, veria mais pessoas, porque foi muito bacana, viu, Wagner? Parabéns. O problema é que o tema metodologia científica, as pessoas já têm um ranço, né, cara? Porque você já chaveia na tua cabeça que é um negócio que não vai servir para nada. Porque foram as outras... É traumático, viu, professor Marcos? É traumático. Você faz o senhor falou nas aulas nossas anteriores aí, é traumático. Não, você faz 2, 3 vezes a disciplina, né, metodologia científica, aí você fica um semestre inteiro
e você tem a nítida impressão que aquilo não te agregou nada, você só ficou ali perdendo tempo, sentado, discutindo umas coisas sem pé nem cabeça, fazendo resenha, né? Então, quer dizer, então todo mundo já tem esse ranço com metodologia científica. Eu também tenho, né? E metodologias, meu Deus, de novo isso. Jesus. Por isso que quando o nosso MBA, né, em pesquisa operacional e tomada de decisão, isso que eu falei, isso eu vou tomar como um desafio pessoal, né? Essa disciplina, como eu tenho ranço, como eu sempre achei que não serve para nada, sou eu que vou dar, e eu vou dar um sentido de utilidade para essa disciplina, né? Eu achei até estranho, professor Marcos. Eu achei até estranho que fosse o senhor. Eu falei, puxa vida, eles estão dando tiro de canhão, como é que se diz, de formiga, o professor Marcos dando essa aula, mas agora eu entendi, de fato, foi diferenciado. Eu estou assistindo as aulas gravadas, mas assim, eu vou te falar, eu aprendi muito nas suas aulas lá, foi excepcional também. Então, eu falei, eu tirei como um desafio pessoal, falei, todas as aulas eu vou mostrar alguma coisa prática, igual o Wagner mostrou hoje, que vai ajudar efetivamente o aluno a fazer um bom artigo, a escrever uma boa dissertação, a escrever uma boa tese, e vai ser um conteúdo prático e que ele não encontra em livro nenhum, né? Então, assim eu fui guiando, né, os nossos 5 encontros, né? Toda aula eu dava ali um bizu, dava uma atividade, como é que escreve o título, como é que escreve o resumo. Eu, por exemplo, eu fui aprender no ITA como é que se escreve o resumo, né? O resumo, tu fala e não fala nada. A maioria dos trabalhos que eu vejo, né? O resumo, não. O resumo tem que ter os 3 P's, né? É a regra dos 3 P's. O propósito do trabalho, o procedimento que você seguiu e os principais achados. Não tem erro. É um resumo de sucesso. Regra dos 3 P's. É só lembrar, né? Então, procura isso nos livros de metodologia científica. Não tem, né? Não tem. Eu fui aprender com a professora Carmen, lá no ITA. Né? Marcos, espera aí, não entendi. Já era doutor. Não, Marcos, espera aí. Esse teu resumo aqui eu não entendi. Pô. Quais foram os achados? Professora, tem que botar, Marcos, meu querido, pelo que sim, pelo que não. Marcos, tem que ter o TP. Professora, tá bom, entendi. Já fazendo pós-doc, olha só que loucura. Né? Então, quer dizer, mas é o que eu sempre falo, né? Acima de tudo, a gente precisa ter humildade para estar nesse processo de aprendizagem contínua, né? Eu não conhecia essa ferramenta que o Wagner mostrou, conheci agora, né? Não sabia a regra dos 3 P's, aprendi lá com a professora Carmen, no ITA, né? E é isso, né? E juntos nós vamos construindo essa rede de conhecimento, né? Eu fico muito feliz lá no nosso MBA, nós já estamos com 2 turmas, né? O Wagner é da primeira turma, o Léo também é da primeira, né, Léo? Sou professor, sou da primeira. Porque eu assisto elas mais gravadas lá, agora que eu estou terminando outro curso, que eu vou começar a participar mais online lá. Isso, aí já estamos com a nossa 2ª turma andando, né? Começou dia 4 de junho, e agora vamos lançar a nossa 3ª turma, né? No dia 8 de outubro, mais ou menos daqui a um mês e pouquinho, né? Então, estaremos aí lançando a nossa 3ª turma, e o MBA tem sido sensacional, né? São praticamente aí 20 módulos, todos de pesquisa operacional e tomada de decisão, né? Por quê? Como eu sempre falo, esse conhecimento, esses métodos, né? Método TOPSIS, método HP, simulação de Monte Carlo, né? Análise envoltória de dados, esse conhecimento ele fica restrito aos programas de mestrado e doutorado das universidades, principalmente as públicas, né? Se você quisesse, a Luana, eu quero aprender ideia, ela tem aonde buscar esse conhecimento? Não tem, ele não está disponível, né? Ela necessariamente tem que passar num mestrado e num doutorado numa universidade pública para ela aprender ideia, senão não vai aprender. Esse conhecimento não está disponível no Brasil para quem quiser aprender, né? Se o Givanildo, espera aí, eu quero aprender cadeia de Markov. Tem algum lugar onde ele pode aprender cadeia de Markov? Não tem. Ele tem que fazer um mestrado. Só na casa da pesquisa operacional, professor. Lá tem. Agora tem certeza que tem. Lá tem,
Então, nós montamos esse MBA, né? Já era um sonho que eu já tinha aí de quase 20 anos, junto com o professor Bezerra, justamente para abrir essa caixa preta, né? Disponibilizar esse conteúdo para o Brasil inteiro, né? Num curso de MBA. São praticamente 20 módulos aí envolvendo praticamente todas as áreas da PO, pelo menos as grandes áreas, né? Métodos sobre a classificação, método de agregação de síntese, programação linear, programação inteira, simulação discreta, estatística, teoria dos grafos, né? Então, a turma do Wagner já está aí caminhando do meio para o fim, né? Uma turma que é sucesso absoluto, né? Vários artigos publicados, vários alunos já aprovados em mestrado e doutorado, né? Temos a segunda turma que começou agora e já começou a mostrar os seus resultados também. O Anderson acabou de passar agora na Universidade Federal Fluminense, para o mestrado. Temos o quê? 3 meses de curso, né? 2 meses e pouco. Ele acabou de passar, né? Os artigos também já estão saindo. Mandamos já 8 artigos dessa segunda turma para o Information Technology and Quantitative Management, que é os artigos que serão apresentados lá vão ser publicados na Procedure Computer Science, que é uma revista internacional que está indexada na base Scopus. Então, assim, está sendo uma revolução mesmo, né? Eu fico muito feliz, muito satisfeito de poder estar coordenando essas turmas, né? E agora teremos aí a nossa terceira turma começando no dia 8 de outubro. Se alguém quiser alguma informação, quiser saber mais alguma coisa, pode me procurar, eu estou disponível, né? Seja no LinkedIn, seja, né, pode entrar em contato comigo. Eu coloquei no chat também o contato do professor Bezerra, que é o nosso coordenador administrativo, então pode entrar em contato também direto com ele, se quiser saber mais informações, né? E... Tamo junto. Opa, olha o professor Bezerra aí. Então é isso, né? Vamos seguindo aí, divulgando, né? Levando a pesquisa operacional para todo o Brasil. E, como eu falei, né, para fechar aí né, o agradecimento ao Wagner, como eu falei, o pessoal paga um mistério, né? Escrever artigo, não tem nada demais escrever artigo. Escrever artigo é problema, método e solução. Esse é o núcleo duro do artigo, né? Vou usar o método TOPSIS para ordenar empilhadeiras num centro de distribuição do Rio de Janeiro. Ok, está aí, né? Vou usar, eu tenho um problema, preciso escolher uma empilhadeira para o centro de distribuição. Vou usar o TOPSIS, vou ver o resultado, resolvi o problema. Essa é a alma do artigo, né? Só que não basta só saber aplicar os métodos da PO, né? Se for só para aplicar lá no seu trabalho e etc. e tal, ok, você aplica, achou o resultado, acabou. Mas se você precisa publicar, está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, está orientando o TCC de aluno, então aí você precisa conhecer a metodologia científica, né? Então, o artigo ele tem um formato próprio que precisa ser seguido, né? Introdução, resumo. Então, não adianta ter só o problema, método, solução. Tem esses outros penduricalhos, né? Que se você fizer mal feito, o seu trabalho vai ser reprovado, né? Às vezes, a ideia é brilhante, né? Você tem uma aplicação de um método, de um modelo matemático brilhante, e o trabalho acaba sendo reprovado porque as referências estão faltando referências ou a citação está feita errada, né? Então, é justamente nesse contexto que o professor Wagner nos apresentou essa ferramenta aí fantástica, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, professor, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço aí a oportunidade, pessoal. Por esse carinho Professor aqui Marcos, conosco. mais uma vez, professor, precisando. Como o senhor disse no sábado, como é que é o ditado lá da Marinha? Se o burro é bom, carga nele. Carga nele. Se o cara é bom de trabalho, dá trabalho para ele, pô, né? Não economiza, não, pô. Soldado no quartel quer serviço, né? Bem, meus amigos, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Está tudo bem?
Bacana, professor. Obrigado, Wagner. Parabéns aí. Valeu, do Léo. batom Eu na que vaca aí foi agradeço, sensacional, irmão. Eu professor. agradeço imensamente a presença de vocês. Só passar o batom na vaca. Passar Essa o foi. batom, passar o batom na vaca, né? A vaca está lá, continua sendo uma vaca, né? Tu passa um batonzinho nela, ela fica lá com o biquinho vermelho, né? Passar um batom na vaca. Consegui matar o Satangos hoje, então, né, mestre? Lá do Power Ranger. Megazord, é o Megazord, juntar O Megazord. O Megazord. Tá bom, então, boa noite, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. noite, pessoal. Valeu, Obrigado aí, gente. Obrigado. professores, Boa noite. pelas aulas. Valeu. Fantástico. Tchau, pessoal. Obrigado, Um abraço. Wagner.